vamos dar início à nossa terceira aula a respeito desse assunto, que é resolução bíblica de conflitos. E o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre tipos de ira. Formas que as pessoas têm de expressar a sua ira. As escrituras vão mostrar para a gente que há dois tipos básicos de ira, ou de pessoas que expressam sua ira. Pessoas que escolhem expressar sua ira extravasando, ou seja, explodindo, estourando, ficando nervosas, né? Esse é o tipo mais comum, é o tipo que nós mais vemos, é o tipo que mais tem destaque, aquela pessoa que extravasa a ira. E pessoas que ocultam sua ira, internalizam sua ira, acumulam a ira. Elas fervem silenciosamente, debaixo da superfície. Não é tão perceptível. Geralmente essas pessoas são tidas como pessoas calmas, mas na verdade elas não são, porque dentro delas a ira está fervendo. Pessoas desse segundo tipo, geralmente são as pessoas que desenvolvem a gastrite, alguns tipos de enxaqueca, psoríase, vitiligo. Então, porque a ira acumulada no coração e em algum momento ela se expressa de uma maneira física, né? Então temos esses dois tipos de ira. Elas podem explodir em algum momento, mas dificilmente isso acontece. Geralmente não é o que acontece. Os dois tipos são biblicamente errados. E para Deus vai olhar para esses dois tipos de pessoas como iracundos. Mesmo que a gente não olhe e que aparentemente sejam calmas, Deus vai olhar o coração. E o coração dessas pessoas está cheio de ira também. Então vamos tentar agora olhar separadamente os dois tipos nas Escrituras. Vamos ver então, primeiro, exemplos bíblicos de pessoas que expressaram a sua ira. Vamos abrir em Gênesis 39. Gênesis 39. Deixa eu ver aqui a partir de qual versículo que versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabes do que há em casa. Pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela, estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deite-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes das mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto, descia as vestes dele, até que o Senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, dessa maneira me fez o seu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou nos cárceres, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Então nós vemos aqui dois momentos de ira. Vamos primeiro enquadrar a ira da esposa de Potifar. Ela tinha um desejo, desejava José. Na cabeça dela, José era dela. E ela poderia usar José sexualmente para satisfazer os seus desejos. A lei pessoal dela foi quebrada. Então, para ela, aquilo foi mal, porque a lei pessoal dela foi quebrada. Ela
Então ela reage à negativa de José e ela decreta uma pena para José. A pena de José é: eu vou difamá-lo. E ela o difama e José é preso como consequência. O marido, acreditando na esposa, qual ele viu que José fez como um pecado, como algo errado, ele também reage em ira a isto, e ele então decreta a pena de José, que seria a prisão. Então nós vemos aqui uma ira explosiva, vingativa, uma ira de uma mulher rejeitada. E mulheres rejeitadas, é complicado. A ira delas realmente se levanta com muita força, né? E nós vemos também como consequência a ira de um marido que se sentiu traído. E homens traídos também explodem muitas vezes em ira, né? Então nós vemos aqui o primeiro exemplo bíblico. Vamos para o segundo, que é o de Moisés. E aqui todos os exemplos são de ira pecaminosa, tá? E uma dessas iras é uma ira santa. Moisés, Números 20, versículos 6 a 12. Alguém pode ler para mim, por favor? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e lhes disse: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão, e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Isso. Então, o que aconteceu aqui? Por que Moisés se irou? O que motivou a ira de Moisés? Isso, a murmuração do povo, a reclamação, né? Aquela questão toda do povo pressionando Moisés. Deus deu uma ordem para Moisés. Qual que era a ordem que Deus havia dado? Falar a rocha. Moisés explode em ira contra o povo e bate na rocha. E fere a rocha, né? Então, Moisés até pode ter tido o início de uma ira santa, mas ela se expressou de maneira pecaminosa. Ela não se enquadrou nos 3 critérios que nós já falamos. Ela se expressa de uma forma não piedosa, fazendo da ira de Moisés uma ira explosiva, uma ira pecaminosa, né? E aí teve a consequência, né? Não foi permitido que ele entrasse na terra prometida. E o último exemplo que eu quero passar é Mateus 2, versículos 1 a 18. Para adorar. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava
Então nós vemos aqui Herodes achando que agora ele teria um concorrente que disputaria com ele o reino, né? E ele manda que os magos obtenham informações para saber a localização, mas o objetivo dele é matar a criança. E quando ele não recebe o retorno dos magos, ele se enfurece, com grande ira, e manda matar todas as crianças com menos de 2 anos da região. Aqui nós vemos então uma expressão extremamente explosiva, vingativa, cruel de ira. E quando nós ouvimos falar de guerras, quando nós ouvimos falar de atentados terroristas, quando nós ouvimos falar de matanças, a ira é o combustível para todas essas coisas. Uma ira extremamente explosiva, que não se preocupa em matar quem precisa ser matado, para que ela possa ser de alguma forma extravasada, né? Então nós vemos aqui 3 exemplos de ira em situações diferentes, com motivos diferentes, em contextos diferentes, mas iras explosivas. Agora, as Escrituras vão nos dar orientações com relação à ira explosiva. Vamos ver, então, algumas orientações que a Bíblia vai nos falar sobre a ira manifesta. A primeira delas é Mateus 5, versículo 21 e 22. Alguém pode ler, por favor? Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Isso. Aqui nós vemos que é uma ira explosiva, pelo quê? Pelas palavras. Quando nós explodimos em ira, geralmente nós ofendemos pessoas. Nós falamos coisas que machucam as pessoas. E aí pode ser de maneiras diferentes. Pode ser uma explosão mesmo de xingar, de falar do confronto, da afronta direta. Ou pode ser um sarcasmo. Ou pode ser uma piadinha maldosa que humilha a pessoa, né? São expressões de ira também. Então, aqui o Senhor Jesus Cristo está equiparando esse tipo de ira ao assassinato. Ele está falando, o destino daqueles que se deixam dominar por iras explosivas é o mesmo destino dos assassinos, o inferno. Aqueles que não se arrependem de suas iras explosivas são equiparados a Deus, a assassinos, né? Por quê? Porque a ira no coração é sementeiro do homicídio. Nós vimos agora, saindo na mídia nacional e regional, o caso daquele frentista que matou o adolescente num posto de gasolina. O adolescente o provocou e ele responde em ira, matando, né? Então, a ira no coração foi a sementeira daquele assassinato, né? E aí, por isso, dos motivos pelo qual Jesus está equiparando a ira ao assassinato, porque ambos revelam a falta de amor a Deus e amor ao próximo. O que mais a Bíblia vai nos falar sobre ira explosiva, nos orientar? 1 João 3,15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Isso, mais um texto confirmando, acrescentando o que o Senhor Jesus Cristo já fala, de que aquele que odeia alguém e o que se explode em ira expressa ódio é equiparado ao assassinato. É assim que Deus olha para aqueles, mesmo que você não tenha matado alguém, mas se você é alguém dominado pela ira explosiva, Deus te vê como assassino. De que maneira geralmente a ira explosiva se manifesta? Provérbios 4, 23 e 24. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Isso. Perversidade nos lábios, ironias, difamações, palavras torpes, palavrões. É assim que a ira explosiva se manifesta, né? E a ira explosiva não combina com os filhos de Deus. Vamos ver lá em Efésios 4, 17 a 32. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos,
obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, que se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmios, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. No versículo 17 ao 24, ele vai defender a ideia de que os filhos de Deus andam de maneira diferente dos filhos das trevas. E o andar é o sentido de viver. Os filhos de Deus vivem de uma forma diferente dos filhos das trevas. Eles são percebidos como sendo diferentes. E do versículo 25 ao 32, ele vai dizer que características os filhos de Deus têm que são diferentes dos filhos das trevas. Ele fala de vários, eu quero destacar as relacionadas à ira. Então ele vai falar no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para edificação. No 26 ele fala, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. No 31 ele fala, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e toda malícia. Ou seja, ter uma ira explosiva, ser alguém controlado pela ira, ser classificado, percebido como iracundo, não combina com o Filho de Deus. Não é algo que deve caminhar com o comportamento dos filhos de Deus. Os filhos de Deus devem andar de maneira diferente. Então a ira explosiva não é algo aceitável do Filho de Deus. É algo que a igreja precisa corrigir, é algo inadmissível nas lideranças das igrejas, é algo que, quando o membro da igreja luta contra a ira explosiva e quando é perceptível para a igreja que ele é alguém explosivo que precisa ser corrigido com aconselhamento, com exortação, mas caso não resolva com a disciplina, porque é inadmissível um filho de Deus ser explosivo. Inadmissível, né? Agora, o livro de Provérbios vai nos mostrar várias questões, várias observações com relação à ira explosiva. Vamos lá para Provérbios e ler as várias observações que o autor vai nos dar com relação à ira explosiva. Começando de Provérbios 12, 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Isso. Interessante que ele fala ele comparando a língua, a tagarelice, falar muito, com ponta de faca, ou seja, palavras que ferem profundamente. Pessoas iracundas usam as suas palavras para ferir outras pessoas, direta ou indiretamente. E uma forma que a gente tem de perceber muitas vezes a ira é no Facebook hoje em dia, né? As expressões de ira no Facebook são notáveis a todos, né? E tem gente que só tem expressão de ira. Aí você já percebe que a ira é uma luta do coração dessa pessoa. Provérbios 14, 16 e 17. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato
Isso. É assim que Deus vê quem extravasa sua ira. Primeiro ele fala que é insensato quem se encoleriza. E ele falsamente acha que isso vai dar segurança para ele. Ele falsamente acha que se ele for alguém que todo mundo tem medo dele, ele vai estar seguro. É um grande engano. Ele é um insensato. Ele é visto por Deus como alguém ignorante. E o que pressa se ira, o que se ira com rapidez, com facilidade, o que tem a ira já no gatilho, o que ele diz? Faz loucuras. E é odiado. Não é querido. Quem tem um perfil iracundo, quem é percebido como alguém assim, é um grande engano achar que é querido. Ele não é querido, ele é odiado. Ainda em Provérbios 14, versículo 29 e 30. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Os iracundos são impacientes e a ira provoca problemas psicossomáticos. Olha só o que ele vai falar aqui, no versículo 30, que o ânimo do sereno é vida do corpo, ou seja, o sereno, manso, tranquilo, tem uma consequência positiva no seu corpo, no funcionamento do corpo. Já o iracundo, o que acontece? A inveja, o iracundo, que tem alguma luta no coração contra pecados que o domina, gera podridão nos ossos. O que o autor de Provérbios está querendo dizer de maneira poética é que é uma consequência física de questões emocionais. As chamadas hoje doenças psicossomáticas. Não tem uma causa física, a causa é das emoções, mas afeta o corpo, né? Ou seja, por exemplo, alguns exemplos de problemas físicos que a ira provoca na pessoa: pressão alta, problemas estomacais, constante irritabilidade, aí algumas outras doenças, a psoríase, o vitiligo. São problemas que podem se desenvolver no corpo de pessoas que constantemente são iradas, né? Que são caracteristicamente iradas. Provérbios 15, 1 e 18. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra suscita a ira. E o 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apacigua a ira. A ira é contagiosa. Se você responde a alguém em ira, você provoca ira no coração da pessoa. Se uma esposa responde o marido com ira, ela provoca ira no coração dele, ele vai responder a ela com ira, ela responde novamente a ira e vira uma briga. Então, a ira é um problema que ela contagia quem está por perto. E ele fala no versículo 18 que o iracundo suscita contendas. Ele provoca mais problemas. Então, quando a gente deixa de responder de uma maneira piedosa, a ira e o conflito aumentam. Pessoas que extravasam a ira geram pessoas também que extravasam a ira. Pais iracundos vão gerar filhos iracundos. Vão gerar. Pela graça de Deus, Deus muda o coração e eles podem se tornar pessoas calmas. Mas vai ser uma grande luta no coração de uma criança que vai se tornar um futuro adulto se ela vier de um lar onde a ira é algo presente, algo constante, né? Provérbios 29, 11. O tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Isso. Então o tolo é aquele que extravasa a sua ira. O sábio tem controle sobre a sua ira. Ele não permite que ela domine. Ele não permite que ela, de fato, decida como ele vai agir. Provérbio 16, 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Olha só que fantástica essa comparação que o autor faz. Ele falou que é longânimo, ou seja, que é paciente, é melhor do que um herói de guerra. Ele é mais valorizado por Deus do que um herói de guerra. E o que domina o seu espírito, o que tem controle, o que domina o próprio, o que é manso, e a força do manso está, que reside em dominar o espírito.
é melhor do que o que toma uma cidade. Olha os benefícios de você não deixar a ira te controlar. Olha os benefícios de você não se deixar dominar pela ira e você ser alguém manso. Então a força do manso reside no seu autocontrole. E ele é considerado por Deus alguém melhor do que aquele que derrota seus inimigos. É claro que não é isso que os filmes mostram pra gente, né? Os filmes mostram que bons são aqueles que derrotam os inimigos. A televisão não mostra pra gente que os mansos são os melhores. Mas no reino de Deus os mansos são os melhores. Provérbios 25, 28. Como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Isso. Interessante. A cidade do Antigo Oriente, elas dependiam desses muros de pedras para se protegerem do ataque de bandidos, lobos, exércitos inimigos ou outros perigos. E ele vai fazer um comparativo. Essa cidade era protegida por esses muros. Jerusalém mesmo demoraram a conquistar Jerusalém por causa da sua proteção e por causa da altura que ela ficava, né? Então qualquer cidade que tinha bons muros de proteção era uma cidade difícil de ser invadida. E ele vai comparar isso com aqueles que são que têm autocontrole, que funcionam como um muro de proteção. Ele fala, agora aquele que extravasa a ira é como cidade sem muro, qualquer momento sai. Qualquer influência externa entra e qualquer coisa ruim sai dele. Ou seja, é alguém sem defesas. A mansidão é uma defesa para o nosso espírito, para a nossa alma. Provérbios 29, 22. O iracundo levanta a contenda e o furioso multiplica as transgressões. Mais uma vez mostrando que a ira extravasada causa uma devastação na vida de quem a produz e na vida de outras pessoas. Provérbios 22, 24 e 26. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Não estejas entre os que se comprometem e com confiadores de dívidas. Isso. Aí é algo que nós temos que nos atentar nos nossos relacionamentos. Como a ira é um pecado contagiante, ela pode virar uma epidemia, nós temos que tomar muito cuidado no contato com pessoas iracundas. A questão não é assim, gente, que eu nunca vou ter um contato com alguém iracundo. Às vezes Deus coloca um iracundo na minha família, às vezes Deus coloca um colega de trabalho, às vezes Deus coloca alguém na igreja que é iracundo. E há uma exigência de algum tipo de relacionamento. A ideia que o texto nos transmite é: não tenha uma relação muito íntima, a ponto de se associar com essa pessoa, a ponto de caminhar com ela e fazer as mesmas coisas que ela faz, a ponto de se unir a ela para fazer alguma coisa. Tome cuidado. Por quê? Porque a ira é contagiosa. Então, se tem alguém com quem você tem contato, com quem você tem que ter um relacionamento, se policie muito. Porque a tendência de andar com uma pessoa assim é que você seja contaminado pela ira dela. E ao mesmo tempo, se tem alguém que você vê que é iracundo, por exemplo, menininhas, tem um rapazinho que você vê que ele é rebeldezinho, que é iracundo, você não vai querer namorar com um rapaz desse. É a mesma coisa os meninos, né? Você já está percebendo isso antes de um relacionamento? Não procure esse relacionamento. Se você vê que tem alguma pessoa assim, não procure ter uma amizade tão íntima com alguém assim, porque isso pode te contagiar. Isso pode levar você também a ficar com a ira no coração, né? E Provérbios 19, 11. A descrição do homem torna louvado, e sua glória perdoada as injustiças. Isso. Então, os iracundos, eles são o contrário do que o texto está falando. Eles extravasam a ira e reagem apressadamente a maus tratos, né? Discípulos pacientes vão responder com perdão. Então o iracundo, ele tem muitas regras. Quando essas regras são quebradas, ele se ira com rapidez.
Porque ele tem várias regras e ninguém consegue se encaixar em todas as regras dele. Então, com rapidez, ele se ira por causa que são várias regras. E as pessoas não se encaixam. Agora, como lidar, né, um conselho para como lidar com pessoas que extravasam sua ira. Está lá em Provérbios 19:19. Homem de grande ira tem que sofrer o dano, porque se tu livrares, virás ainda a fazer novamente. Deixa a pessoa iracunda sofrer as consequências da sua ira. Deixa ele sofrer o dano. Se ele quebra alguma coisa, ele tem que pagar. Se o marido agride a esposa, Maria da Penha, delegacia, denuncia, entendeu? Ele precisa sentir os efeitos da ira dele, as consequências da ira. Se alguém difama uma pessoa, se foram 2 crentes, leve para as autoridades da igreja, para que elas julguem a causa. Se for não crente, leve para a justiça, processe a pessoa. O iracundo precisa sentir os efeitos da sua ira, senão ele não vai mudar. Isso é para o bem dele, gente. Isso não é um ato de vingança, é um ato de amor. É o bem da pessoa. Ela precisa sentir o efeito da ira para ela poder, então, mudar. É uma forma que Deus tem de disciplinar a pessoa para provocar santidade na vida dela. Agora, se você é alguém que luta contra a ira explosiva, aqui alguns conselhos para promover a mudança. O primeiro deles, sem dúvida, sempre começa pelo arrependimento. Reconhecer que a sua ira é pecado e arrependa-se dela. Arrependa-se das suas explosões de ira em qualquer situação. Segundo, assuma a responsabilidade por sua conduta irada. Identifique-a como algo perigoso diante de Deus e dos homens. Rejeite qualquer possibilidade de transferir a responsabilidade. Há muito tempo atrás teve um caso de um casal que teve uma crise de ira. Eles estavam com as 2 crianças no banco de trás do carro, isso foi em São Paulo. E as crianças estavam brigando entre si, estavam dando muito trabalho. E aí, acho que o pai estava dirigindo e ele se distraiu por causa da briga das crianças atrás e bateu num outro carro. Ele saiu, os 2 pais, a mãe e o pai saíram do carro, o pai pegou um dos filhos, jogou contra outro carro e a mãe bateu a cabeça da filha no chão. Num surto de ira. O que aconteceu? Eles foram presos, mas eles conseguiram um laudo que atestou que eles estavam no momento em que a ira, a raiva descontrolada os dominou. E eles foram classificados como, naquele momento, tendo tido um surto. Um surto que tirava a responsabilidade deles. Eles não foram condenados. Então, o que acontece? A gente não pode, como crente, se enquadrar nesse tipo de pensamento. Nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos atos quando nos iramos. Se a gente se aproveita das leis, do pensamento psiquiátrico a respeito da ira, para a gente se justificar, a gente não vai mudar. A ira continuará sendo um problema na nossa vida. Confesse sua conduta diante de Deus e dos homens e renuncie a ela. Então peça perdão a Deus e a quem você machucou com a sua ira, a quem você ofendeu. 4. Renova sua fé em Cristo nas promessas para pessoas iradas. Deus nos derrama em nós, nos dá a provisão da graça capacitadora e perdoadora. Ele morreu pelos irascíveis. Ele morreu por pessoas que têm lutas contra a ira. Então, em Cristo há a condição de nós lutarmos contra a ira. A justa ira de Deus foi derramada sobre Cristo para que nós possamos libertados do nosso pecado da ira. Então, confie nas promessas de Deus, de que Ele pode mudar o seu coração, de que há uma mudança para a sua vida, de que as Escrituras têm condições de te ajudar a mudar nessa luta. Mas comprometa-se a tomar passos concretos, ativos, para substituir a sua ação irada por ações piedosas. Por exemplo, o autocontrole,
desenvolva uma linguagem piedosa, não admita na sua linguagem palavrões, não admita palavras ofensivas, palavras irônicas, palavras sarcásticas. Busque, a gente vai ver isso no final, tá? A pacificação e resolução bíblica de conflito, a gente vai falar sobre como então pacificar um conflito, mais ao final do nosso módulo. E estabeleça um plano viável para enfrentar as tentações. Se você sabe que uma tentação, uma situação te ira, fuja dela. A Bíblia fala assim, fugir da tentação, né? A Bíblia não fala para a gente enfrentar a tentação, a Bíblia fala que nós devemos fugir da tentação. Por exemplo, se você tem dificuldade em lidar com crianças pequenas, que choram muito, que dão trabalho, que tem muitas demandas porque elas ainda não se comunicam e elas se expressam de maneiras que te irritam, você não vai trabalhar no berçário da igreja, né? Porque vai ser um ambiente de tentação para você. Se você tem dificuldade com o trânsito pesado, sai mais cedo de casa, levanta mais cedo. Porque você vai evitar alguma situação que pode provocar ira no seu coração. Se adianta. Ou seja, evite situações que você pode ser tentado pela ira. Pelo menos até você mortificar a ira no coração. Afaste de situações explosivas. Se você já tem luta contra a ira no coração, não tenha amizades íntimas com pessoas iracundas, porque você vai se irar. Ela vai te contaminar. No meio da tentação, tem alguns versículos, algumas pessoas que eu já aconselhei, que, por exemplo, lutam contra a ira no trânsito, elas pregaram no painel do carro versículos bíblicos que falam da ira, para que elas relembrem as promessas de Deus para os iracundos. Então você pode memorizar, você pode pregar em algum lugar da sua casa, ou no carro, em um lugar que seja visível para você, versículos bíblicos que te falem da ira, para você não se esquecer do que a Bíblia fala sobre a ira e da promessa de Deus aos iracundos. E recite esses versículos também. Peça ajuda a crentes maduros que orem por você, que te aconselhem, que te ouçam quando você precisar conversar sobre isso. Algo que é muito interessante é fazer um diário da ira. Uma vez eu aconselhei uma pessoa que ela não se via como iracunda. Eu via claramente que ela era, mas ela não se via. Então eu pedi para ela fazer um diário. E aí depois que ela fez o diário, eu pedi para ela grifar de vermelho todas as ocasiões de ira. Ela se assustou quando olhou. Eu não imaginei que eu era tão iracunda. Porque estava quase tudo de vermelho. Né? O diário pode te ajudar a enxergar o seu pecado da ira. E estude as escrituras e livros correlatos. Na bibliografia que eu dei para vocês, na ementa, no primeiro dia, tem vários livros que eu indico ali sobre ira. Você pode ler algum desses livros que vai te ajudar também. Mas sem dúvida a Bíblia é o livro básico. Né? Ok, sobre ira explosiva, alguma pergunta? Mais um exemplo de situações que a gente deve evitar se a gente tem luta contra a ira. Se você é iracundo, evite jogar futebol. Porque você vai se irar. Você vai ofender seu irmão, você vai machucar o seu irmão, então evite. A preocupação divina aqui em Levíticos é preservar os relacionamentos de amor no meio do povo de Deus. Então a passagem nos apresenta algumas formas específicas pelas quais o povo de Deus poderia quebrar a unidade, impedir a unidade, né, e promover desunião. Então ele, por exemplo, ele vai dizendo aqui os exemplos. E aí o primeiro que ele dá, no versículo 16 ele fala, não ande com mexeriqueiro, não ande com fofoqueiro. Geralmente pessoas fofoqueiras têm ira no coração. E aí elas usam a fofoca como uma forma de vingança. Porque isso é contagioso, a fofoca é contagiosa. Quando você está numa roda, todo mundo está falando mal de todo mundo, você acaba falando também. Todos nós acabamos falando. Né? E aí ele fala no 17, aí tem a ver com o que nós estamos falando. Não aborrecerá teu irmão no teu íntimo. Não acumulará ira contra o seu irmão no seu coração, no seu íntimo. Mas o repreenderá. Então, a ira aqui, o texto de Levítico nos dá a entender que a ira pode ser internalizada no coração.
E qual é a alternativa que ele dá? Alguém pecou contra você, você se irou contra esse alguém. Ao invés de ficar internalizando a ira, aquela mágoa, aquele rancor, o que você pode fazer de acordo com o texto? Repreender a pessoa. Que é o que nós temos falado de falar a verdade em amor. Repreender o seu próximo. Por causa dele, ele não levará sobre ti pecado. Ou seja, porque o meu próximo peca contra mim, eu fico amargurado com ele, irado com ele, e carrego sobre mim pecado, porque eu fico reagindo de forma pecaminosa ao pecado dele. E que ele fala, qual a alternativa para que você evite que essa ira se acumule no seu coração? Você vai conversar com ele, você vai repreendê-lo. Que nós vemos em Efésios 4, a ideia de não se põe só sobre a vossa ira. A ideia é converse com a pessoa antes de só se pôr para resolver o problema da ira. Né? Então, repreender com franqueza é a solução apresentada aqui em Levítico. O verdadeiro amor, ele vai levantar questões difíceis. Ele vai falar com a pessoa sobre questões difíceis. Ele vai reconhecer o quanto o pecado é hediondo e que a confrontação amorosa é necessária para ajudar a pessoa na luta contra o pecado. Esse verdadeiro amor inclui isso. Né? Vamos ver outros exemplos? Alguém pode abrir em Provérbios 27, 5 e 6? Melhor é a repreensão franca do que o amor impoderna. Reais são as feridas feitas por que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Isso. Então o que está querendo dizer é o seguinte: a repreensão franca, ela é boa. Agora, aquele que beija, que agrada, que adula, mas no coração tem ira, tem ódio contra o seu irmão, isso é extremamente ruim. Isso é terrível. Mas a repreensão franca, ela é algo positivo. O que ama, repreende francamente. Mateus 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arquivo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste. Isso. E Gálatas 6, 1. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, pessoas espirituais, corrigirem com espírito de bravura. Guarde-te para que não sejas também. Isso que nós devemos fazer. Corrigir aqueles faltosos. Agora, algumas pessoas que parecem ser pacientes, na verdade elas não são. Elas raramente expressam alguma preocupação no conflito. Elas evitam os conflitos, elas não abordam questões importantes, mas secretamente elas repreendem as pessoas. Lá no coração, na sua mente, elas rotulam as pessoas como culpadas, como indignas, como erradas. E lá no coração ela nutre a ira. O versículo 18 aqui de Levítico 19, quando ele fala assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. O termo guardar aqui, no hebraico, significa abrigar, estocar. Ele está dizendo assim: não faça um depósito de ira no seu coração contra o seu próximo. Não fique estocando ira, guardando dentro de si ira contra uma pessoa. E tem muitas pessoas que parecem boazinhas, pacientes, mas elas ficam cozinhando a outra pessoa no seu coração. É um caldeirão quente, dentro do caldeirão está a pessoa que fica cozinhando, até o momento de começar a ferver de verdade. Né? Então, qual o resultado dessa ira oculta, não revelada, encoberta, não aberta? Ela é acompanhada da omissão, porque a outra pessoa está preocupada mais em manter a paz do que em ajudar a pessoa a ser piedosa. Então ela condena no coração, mas não fala nada. Né? E se, por exemplo, for um cônjuge, for um filho, for alguém com quem você tem contato, durante muitos anos, chega um momento que ela vai explodir. E aí no ato de vingança é que geralmente ela explode. Né?
Então a gente não vê que é essa orientação das Escrituras, nem para guardar e nem para externar a nossa ira. E a gente vai começar a partir do próximo encontro a ver, então, qual é a alternativa das Escrituras. Isso não é para eu ficar guardando ira no coração, porque tem gente que fala assim, não, eu não explodo, mas guarda no coração. Para Deus é a mesma coisa. A gente viu aqui no começo que Deus equipara essa pessoa a um assassino. Ira guardada no coração é a mesma coisa para Deus do que a explosiva. É claro que os efeitos sociais são diferentes. Quem explode ira, o efeito é muito mais rápido na vida de outras pessoas. Mas os dois são considerados iracundos, né? Vamos, o último texto que é Efésios 4, 25 e 27. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nem deis lugar ao diabo. Isso. Então aí é mais uma orientação de que a ira humana é perigosa. Então se a gente deixar que ela se prolongue, seja ela no coração, seja ela explosiva, isso vai dar problemas, porque o texto fala que nós daremos lugar ao diabo. Então ela é perigosa. E o versículo 32, alguém pode ler? 4 de 30 a 34, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E o 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Isso. Então, o perfil do cristão é totalmente contrário do perfil daquele que guarda ou que explode em ira. Não é nenhuma das duas alternativas é uma alternativa bíblica, né? Algumas estratégias para a mudança, então, da pessoa que acumula ira no coração. Perceba a pecaminosidade e as trágicas consequências da amargura em seu coração, da sua conduta e da conduta irada, né? Então, é a mesma ideia da ira explosiva, é você entender que é um pecado. Não é porque você não explode que não é pecado. Se você tem consciência de que isso borbulha no seu coração, é um pecado também. Volte-se para Cristo em arrependimento e creia que Ele perdoa plenamente. Peça perdão. Perdoa o ofensor em seu coração. E o que Deus diz a seu respeito quando você não perdoa e guarda rancor? Deus fala que você não se lembra da sua própria dívida para com Deus, está em Mateus 18. Você está declarando que não precisa do perdão de Deus em sua própria vida, ao guardar rancor no coração. Você está declarando que não precisa de misericórdia de Deus no dia do juízo, porque você não é misericordioso com o outro. Você está assumindo um papel de juiz que só cabe a Deus. Você está esquecendo o fato de que o ofensor como pecador é ao mesmo tempo enganado por seu pecado e escravo dele. E você está esquecendo o fato de que você como pecador é capaz dos mesmos pecados do ofensor. Então a ideia aqui é: seja misericordioso com aqueles que pecarem contra você. Resista à tentação de demonstrar abertamente a sua ira. Substitua a sua prática de ocultar a ira por palavras piedosas que ministram a outros. Então não é só não expressar a ira, é ter uma atitude de compaixão, benignidade, paciência, amor para com o próximo em palavras, em atitudes. Esforço por promover uma pacificação bíblica, uma resolução bíblica de conflitos. E continua a orar, estudar as Escrituras, buscar orações, conselhos e prestação de contas com outros crentes. Mas só para a gente encerrar agora, a gente continuando uma breve orientação aos pais sobre como evitar ira no coração dos filhos, né? Então, alguma pergunta sobre a questão da ira oculta? Alguma colocação? Qual a relação dela com a autocomiseração? Da ira oculta com a autocomiseração? Porque a autocomiseração é quando eu tenho pena de mim mesmo, né? Pode ter uma relação quando eu penso assim: o outro fez um pecado tão grande contra mim
que coitado de mim. E isso pode caminhar junto com a ira, mas não sempre. Às vezes não caminha junto, às vezes pode caminhar. Muita gente que tem depressão tem ira no coração. Ela tem pena de si própria, mas tem ira contra o outro. Seria possível dizer que uma das coisas que faz ele ocultar a ira seria a autodelação? Tem pena de si próprio. Pode ter uma relação, mas eu não consigo ainda Porque tem fazer a ligação gente que clara. usa da vitimização para atingir o outro, né? Para punir o outro. Entendi. Tipo assim, não, assim, é uma forma de esconder também. Isso. Pode sim, com certeza. Nesse sentido, pode. E aí eu oculto a ira, me faço de vítima com forma de punir o outro. Por exemplo, tem muita gente que tenta suicídio para punir as pessoas. Né? É aquele cara que a namorada terminou com ele, o relacionamento, ele vai para a porta da casa dela e dá um tiro na cabeça. Nunca mais ela vai esquecer disso. Né? Ele, cheio de pena de si próprio, em ira, se vingou dela. Então, pode sim ter essa relação. Alguém mais? É exatamente isso que o pastor estava falando. Nesse caso, assim, a pessoa sofreu o pecado de outra, né? Sobre a vida dela, e ela fala assim: eu tenho o direito de agir assim, porque coitado de mim, olha, eu passei e tal situação. E assim, alimenta aquilo. Aí não pode ser o caso, né? Da ira. Isso. Quem foi? Não é sobre esse assunto, mas eu queria saber, porque geralmente a gente conhece as pessoas ao nosso redor, a gente sabe quando elas se iram, em determinadas situações que a gente faz com elas, elas se iram. Será que seria correto em determinados momentos, igual está na igreja, na reunião? Aí você vai fazer uma brincadeira, você sabe que a pessoa se ira quando você faz tipo de brincadeira. Não faça. Se você sabe que ela vai se irar, que é algo que incomoda o seu irmão, que é algo que perturba o seu irmão, então não faça. E quando não é algo pecaminoso, ela se ira. Eu devo não fazer nesse momento, mas depois eu tiro dela, né? No caso. Se a gente estivesse no meio da reunião, a coisa não é pecaminosa. E ele se ira comigo. Naquele momento é bom não fazer. Mas se eu fizer em outro momento... Mas aí você conversa com a pessoa privativamente, porque ele está pecando. Né? Então você precisa exortá-lo. Irmãos, fala, João. Na hora que a pessoa chega no estado que ela já fez muitas coisas, entendeu? Gira. Aí o corpo dela está debilitado com doenças e tudo. Nesse caso, a gente mesmo falando, orientando a pessoa, ela não enxerga isso. Entendeu? Aí qual é a solução? Ela não enxerga que é irada, é isso? Entendeu? Olha, se ele é um crente, por exemplo, se é alguém da nossa igreja, a solução é Mateus 18, 15 a 17. Caminhamos por passos de disciplina. Se ele é um não crente, a solução é orar por ele, para que Deus abra o coração, porque ele não vai entender mesmo. A Bíblia fala que o homem natural não cogita das coisas de Deus, então ele não vai entender. Né? Mas, se é um crente, a igreja precisa participar desse processo de abrir os olhos dele. Uma ajuda. A questão é se ele vai querer fazer um diário, né? Mas se quiser, é uma forma também da pessoa enxergar. Sempre é bom, para você ajudar a pessoa a enxergar a ira dela, falar de fatos. Não fale de sentimentos ou de impressões. Você é iracundo, tá, mas por que você acha que eu sou iracundo? Porque naquele dia você fez isso e isso é uma expressão de ira. Quando você vai com fatos, é difícil a pessoa negar, porque o fato é uma coisa muito objetiva. Agora, quando você vai assim, eu sinto que você irá comigo. Como assim você sente? Não tem isso. Naquele dia você andou diferente, me deu uma impressão de que você era comigo. Como você tem uma interpretação do jeito de eu andar, então tem que ser fato concreto. O fato ajuda você a abrir os olhos da pessoa. Né? Em relação aos pais, algumas atitudes que os pais devem ter para evitar ira em seus filhos. Né? A primeira que eu coloquei aqui é uma repreensão indevida. O que é uma repreensão indevida? É uma repreensão que eu faço ao meu filho insultando, perdendo a calma com o meu filho, gritando com o meu filho.
usando palavras muito fortes para expressar um sentimento muito intenso, ou seja, estando descontrolado quando for repreender meu filho, gritar com meu filho. Essa repreensão indevida provoca ira no coração da criança, né? Então, o tom certo de uma repreensão é um tom natural, paciente, né? Com autocontrole. Se eu estou descontrolado, é melhor não repreender. Eu devo fazer isso com autocontrole. Uma outra coisa que causa ira na criança é a inconstância na disciplina, né? Como é que isso pode acontecer? Por exemplo, padrões diferentes dentro de casa. O pai bate, a mãe fala. O mesmo pecado, entendeu? A criança comete o mesmo pecado, mas a mãe trata de um jeito, o pai trata de outro. A mãe só fala com o filho, o pai só bate no filho. Um padrão inconstante de disciplina vai provocar, porque ela vai achar injusto. Por que meu pai me bateu, minha mãe falou comigo? Isso na cabeça da criança é injusto. Na verdade é injusto mesmo. Porque para o mesmo delito, a disciplina é diferente. Então, se o casal precisa estabelecer a disciplina para o nosso filho, para tais delitos, será essa. Tanto por mim, pai, quanto por você, mãe. Né? Então, padrões diferentes pode provocar ira no coração da criança, porque vai confundir a criança. A sintonia do casal é muito importante. Ou uma instabilidade no dia a dia, né? Às vezes, assim, pelo mesmo problema, um dia eu finjo que não vi, outro dia eu converso, outro dia eu bato, outro dia eu tranco no quarto. Essa inconstância da disciplina, sempre uma coisa diferente, gera ira no coração da criança. Porque no dia que ela tiver uma disciplina mais dura, ela fala, mas isso é injusto. Eu cometi o mesmo eu fiz o mesmo delito há uma semana atrás e meu pai só falou comigo, agora ele está me batendo? Por quê? Então, a inconstância na disciplina é algo muito perigoso, né? As crianças precisam, isso gera insegurança na criança. Ela não sabe o que vai acontecer de acordo com a atitude dela. Ela precisa ter noção. Eu vou fazer isso, eu já sei qual vai ser a disciplina. Eu já sei o que os meus pais vão fazer, né? A não ser que haja uma gradação. Por exemplo, filho, se você hoje não fizer o seu dever, ficar com uma vontade de fazer o dever de casa, a disciplina vai ser uma repreensão. Mas se isso continuar amanhã, aí a disciplina vai ser, você vai ficar de castigo. Se na terceira vez acontecer, a disciplina vai ser, você vai apanhar. Mas tem que ser explicado para a criança. Ela precisa entender que ela precisa saber onde ela está pisando, para dar segurança para ela, tá? Mas ter sempre a inconstância da disciplina é péssimo para uma criança, é péssimo. E isso vai gerar ira no coração dela. Ou ter padrões duplos de disciplina, né? Por exemplo, o pai que usa a Bíblia para ensinar, repreender e corrigir, instruir o filho, mas ele não está disposto a fazer o mesmo, entendeu? Ele ensina para o filho que mentira é pecado, no entanto, ele mente. Esse padrão duplo, a criança vai ser, é exigido de mim uma coisa, mas meus pais fazem outra. Esse padrão duplo gera ira no coração da criança. Porque ela fala, por que a lei vale para mim e não vale para os meus pais? Por que a regra vale para mim e não vale para os meus pais? Por que é claro que há coisas que os pais podem fazer que os filhos não podem. Por exemplo, os pais podem ficar assistindo televisão até 11 horas da noite, o filho não pode. O pai pode assistir alguns programas que os filhos não podem, mas precisa explicar para a criança. Eu estou falando de questões que têm a ver com aquilo que Deus estabelece que é pecado, que é errado. E o pai faz, mas exige que o filho não faça. O pai não vai à igreja, mas manda o filho ir. Então isso gera ira no coração da criança, né? E a última observação que eu quero fazer é os pais que são legalistas. Quando eu estou falando de legalista, eu estou falando de uma tendência de levar regras feitas por homens no mesmo nível das regras feitas por Deus, né? Deus deu a cada um de nós, a cada casal, a cada família, a responsabilidade de desenvolver, a partir da Bíblia, uma organização da casa, ou seja, uma lei da casa. O problema é quando você coloca a lei da casa no mesmo nível da lei de Deus. Eu dou alguns exemplos aqui. Por exemplo, a lei de Deus é:
amar a Deus, amar ao próximo, não mentir, não cobiçar, não roubar, obedecer aos pais. Só exemplos. Isso daqui é inegociável, gente. A lei de Deus é inegociável. A criança quebrou a lei de Deus, ela precisa ser disciplinada. Não se negocia com isso, porque não é só a lei, é a lei de Deus. Você está representando Deus. Você pode representar bem ou mal. Agora tem a lei dos pais. Ali alguns exemplos. Por exemplo, ir para a cama às 8h30, arrumar a cama todas as manhãs, comer verduras, guardar as roupas limpas, só 1 hora de TV por dia, não usar batom até os 16 anos, né? São leis dos pais. Essas leis dos pais, elas são mais flexíveis. A criança pode ir para a cama às vezes na sexta-feira à noite, que no outro dia ela não vai ter aula. Pode, de repente, um dia o pai, de forma misericordiosa, amorosa e graciosa, arrumar a cama para o filho, como uma forma de expressar que ele serve seu filho, né? O pai pode liberar uma vez ou outra comer verdura, né? Vai para um fast food, comer com a criança alguma coisa gordurosa que a criança gosta, uma vez ou outra na semana. Então, as leis da casa são flexíveis. Quando é que acontece o legalismo que gera ira no coração da criança? Quando eu coloco as leis da casa no mesmo nível das leis de Deus, como inflexíveis, e eu não observo os contextos para poder ser flexível com a lei da casa. Isso gera ira no coração da criança. Isso é legalismo, porque Deus não manda que as crianças tenham que dormir às 8h30. Apesar de eu entender que é importante, ela tem que acordar cedo, tem que dormir bem, mas Deus não manda isso. É uma coisa, é a questão do lar, da casa. Então, essas regras, elas são temporárias, as regras da casa, e específicas para o lar, e vai variar de lar para lar, só um pouquinho, vai variar de casa para casa. Então, tome cuidado para o seu filho não chegar na casa do vizinho e impor as regras da casa dele ao vizinho. São as regras da casa, não são as regras de Deus. Agora, as regras das leis de Deus, elas são... não tem contexto para elas. Em todos os contextos elas têm que ser obedecidas. Em todas as casas, em todos os lugares, né? Mas as da casa valem para a sua casa. Então, não coloque essas regras da casa no mesmo nível das regras de Deus e nem acima das regras de Deus. Precisa ser muito bem delineado para a criança. A linha divisória tem que ficar muito clara para a criança, para ela não se sentir injustiçada e provocar ira em seu coração. Por que Cristo muitas vezes combateu esse legalismo da sua época? Porque os escribas e os fariseus se apegavam e propagavam a tradição oral tanto quanto as escrituras, colocando a tradição oral no mesmo nível das escrituras. E isso foi algo condenado por Cristo. Então não façamos o mesmo. Não coloquemos a lei da nossa casa no mesmo nível da lei de Deus. Porque aí é legalismo. E aí a gente vai exigir da criança algo com um peso muito grande. E isso gerará ira no coração da criança. Pessoal, é isso. Alguém quiser fazer uma pergunta?